Olá meninas, sejam todas bem-vindas. Hoje é segunda-feira, um excelente dia para começarmos a nossa semana cheia de informação do mundo turco. Hoje nós temos aquele famoso aumenta, mas não inventa, lançamento, viagens, esclarecimentos, término, premiação, fofoca e eu vou começar com o Burak Özçivit. O Burak viajou mais uma vez para o Catar, desta vez para participar de uma inauguração de uma galeria de arte. Essa nota diz que os fãs lutaram para conseguir tirar uma foto com ele e ele precisou até de ajuda dos guarda-costas para conseguir sair do local. Os sucessos das séries turcas no exterior me deixam muito feliz. Eu tenho muito orgulho de ser turco, foi o que ele diz de acordo com esta nota. Realmente tinha bastante gente aguardando o Burak, ele compartilhou tudo lá na conta do Instagram dele. Ele faz muito sucesso no Oriente Médio, é por isso que ele sempre é convidado para participar de algum evento. Na semana passada, o Oğuzhan Koç lançou uma nova música chamada Ninguém Pode Nos Encontrar. Essa nota diz que a música se tornou um sucesso e que conquistou os amantes de música com o selo Hypers Music. O que significa este selo, Denise? Eu não tenho ideia, mas deve ser algo importante, né? E no ano passado, o Oğuzhan Koç fez a estreia dele no The Voice Turquia. Já no primeiro ano, o candidato dele foi o vencedor daquela edição. Mas neste ano, o Oğuzhan Koç não retornou ao The Voice. Eu não sei o que pode ter acontecido. Porque geralmente, quando o jurado ganha, ele permanece no programa, né? Mas este não foi o caso dele. Achei um pouco estranho, mas enfim. E aproveitando que eu falei de The Voice, rumores circulam de que a Ayça seria uma convidada especial desta edição de 2022, o que é um pouco estranho porque ela já foi uma convidada especial, eu não sei se é padrão repetir, mas ela teria recusado este convite depois que ela soube que o Murat Boz havia sido confirmado como um dos jurados. Tudo isso porque ela queria evitar que voltassem à tona com aqueles rumores de que ela e o Murat estavam em um relacionamento. Informação que já foi negada pelo próprio Murat. Mas obviamente, como nós conhecemos a mídia, com certeza eles iriam falar. Mas como eu disse para vocês anteriormente, pode ser que seja fake news porque ela já foi uma convidada especial. Eu estava aqui pensando, ela não aceita para não voltarem a falar que ela estava com o Murat, mas só do Murat ter aceito, já estão falando sobre os dois. Então... quem entende, né, meninas? A Bird Akalay foi premiada como a melhor atriz pelo 12º Prêmio de Mídia Social, que é uma organização feita por uma universidade. E a Bird, quando recebeu o seu prêmio, disse que é muito valioso para ela receber prêmios de estudantes universitários. Parabéns pela Bird, melhor atriz do ano. A Lina Boss foi vista saindo de um shopping e ela disse: desculpe, estou num telefonema, conversamos mais tarde. A Aslan Enver recebeu elogios publicamente do seu marido, Berkin. Só uma informação pra vocês, ela se retirou do Meu Nome é Farah, mas ela continua atuando em uma peça de teatro. O marido dela disse: eu estou muito orgulhoso da Aslan, eu já a seguia antes, ela é uma atriz de muito sucesso. Meninas, mais um relacionamento chega ao fim em 2022. Parece que a Rafissa Nur e o Deniz Can não irão passar a festa de final do ano juntos. O namoro deles durou 3 anos e meio, eles já moravam juntos, e as notícias indicam que eles terminaram, mas eles terminaram amigavelmente. Em outubro ou novembro deste ano, ele deu uma entrevista para uma revista e ele disse que amava cozinhar com a Rafissa Nur. Que notícia triste, né? Términos é sempre triste. Eles faziam um casal tão bonitinho, né? Mas enfim, os dois, até o momento, ainda se seguem no Instagram. Agora vamos para o famoso aumentou, mas não inventou. No vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, eu contei os detalhes desta fofoca. Há uma semana atrás, o ator Kubilay Akan se desentendeu com o Mert Ramazan, protagonista da série Yalaşıp Kanan, por estar um pouco desconfortável com a aproximação do Mert para com a Afra. E temos duas atualizações sobre este ocorrido. A primeira é que o Kubilay Akan teria entrado em contato com o amigo dele, o Mert, o namorado da Afra, para se explicar. E ele disse que ele tinha ficado desconfortável com a aproximação do Mert para com a Afra. O Mert, então, teria pedido para sua namorada ser um pouco mais cuidadosa porque as pessoas não entendem. Será que nós podemos colocar o próprio amigo do Mert, o Kubilay Akan, dentro dessas pessoas que não entendem? Podemos, né, pessoal? Segundo, o Mert Ramazan se pronunciou pela primeira vez sobre
sobre este ocorrido. Ele confirmou que sim, teve um desentendimento, mas não teve briga, não teve luta, não teve olho no olho, não chegou a este ponto. Contudo, a fofoca atingiu uma proporção desnecessária. Eu e a Fra somos antigos amigos e essa fofoca chegou a um ponto ridículo. Foi como eu disse, aumentaram, mas não inventaram. Acontecer, aconteceu, mas não foi do jeito que disseram nas notícias. Bom, eles estão fazendo um excelente trabalho, né, gente? Vamos para a próxima. Vamos esquecer isso, já passou. Agora vamos falar da Hande Erçel. Já cortou o mal pela raiz. Nesse vídeo que eu vou deixar nos cards, eu falei sobre o último namoradinho que arrumaram para ela. E para surpresa de um total de 0 pessoas, as notícias eram fake news. Ela disse que não tem ninguém na vida dela, embora que seja difícil para a mídia acreditar. E só porque ela é uma mulher solteira, eles sempre têm que estar escrevendo algo sobre ela, sobre um amor. Vamos torcer, meninas, que este seja o último deste ano de 2022. 2023 ainda vai ter muitos dias pela frente. Vocês já conhecem, então a gente já sabe o que esperar. Tá bom, minhas queridas? Essas foram as notícias desta nossa segunda-feira. Não se esqueçam de deixar a sua contribuição com o meu vídeo. Desejo a todas uma excelente semana para todos nós e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!